Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 11. Um polinômio do terceiro grau, cujo coeficiente do termo dominante é igual a 1, admite apenas raízes reais distintas, que quando multiplicadas resultam em 15 e quando somadas resultam em 1. Se o resto da divisão desse polinômio por g de x igual a x mais 2 é igual a 7, então o quociente dessa divisão é igual a 2 pontos. Bom, então ele fala em um polinômio de terceiro grau, de coeficiente dominante igual a 1, ou seja, um polinômio mônico, um polinômio unitário. Nós já começamos mandando aqui 1 vezes x ao cubo, e eu vou ter os demais termos, com seus respectivos coeficientes. Ele fala em soma e produto das raízes, no caso, soma das três raízes igual a 1 e produto igual a 15. Vamos anotar esse fato aqui também. Eu vou chamar as raízes de R1, R2 e R3, tá? Embora a gente não vá trabalhar com nenhuma delas em particular, mas sim com essas relações que foram descritas no enunciado. Soma delas. E o produto. A outra informação sobre o resto da divisão ali por x mais 2, a gente impõe daqui a pouquinho. Agora, começando por esse fato aqui, como ele me deu a soma das três raízes e me deu o produto delas, essas relações de soma e produto é muito mais geral para polinômios, são as relações de Girardi. Importantíssimas para ajudar a tentar determinar as raízes ou os coeficientes do polinômio, quando você tem alguma informação adicional, algum vínculo conhecido entre as raízes. No caso aqui, ele já me deu diretamente duas das três relações de Girardi que eu poderia montar para um polinômio de grau 3. Vamos relembrar isso brevemente? Deixei pronto aqui do lado para poder relembrar. São relações que valem para qualquer polinômio de grau maior ou igual a 1. Elas falam o seguinte, no caso específico de grau 3. Então, sejam R1, R2, R3. As raízes, não há garantia nenhuma de que elas sejam reais, garantia nenhuma de que elas sejam distintas. E Girardi também não está preocupado com isso, pelo contrário, as raízes têm que ser levadas em consideração com suas respectivas multiplicidades. Equação de grau 3, então a 3 diferente de 0. A soma das raízes 1 a 1, a soma das raízes multiplicadas 2 a 2 e o produto das três raízes. Para um polinômio de grau 3, são as três relações possíveis. Elas seguem um padrão onde o maior cuidado que a gente sempre orienta o aluno a ter é a questão da alternância de sinais que as relações têm que obedecer. A gente já percebe isso logo na equação de segundo grau. A soma é menos b sobre a, o produto é mais c sobre a. Essa alternância ela é um fato geral para polinômios de grau n. Você vai colocar aqui menos, mais para enfatizar, menos, tudo fração. No denominador de todas elas, vai o coeficiente dominante, aquele que garantidamente não é zero, para ter o termo de grau n ali. E no numerador, vão os demais coeficientes na ordem decrescente de grau. Então, A2 vem aqui. A1 vai para o próximo. E A0, o termo independente, vem aqui. Tudo bem? Essas são as três relações de Girardi aí para um polinômio de grau 3. E você vê, no contexto do exercício, eu tenho exatamente essas duas aqui. A primeira e a última. Vamos impor essas relações que estão no exercício.
E o fato de o polinômio ter o coeficiente dominante igual a 1 já ajuda, né? Porque como esse cara vai embaixo da fração, na verdade nem vai chegar a ser uma fração propriamente dita. De qualquer modo, montando a imposição das relações gerais é que eu teria. A soma tem que ser menos o A2 sobre o A3, né, que nesse caso é 1. Aí a soma das raízes multiplicadas 2 a 2 seria mais A1 sobre o A3, que é 1. Essa relação eu não conheço, também não me interessa. E o produto das três tem que ser menos o A0, né, o termo independente, sobre o A3, que é 1. Igualamos com as informações dadas no enunciado. Soma 1, produto 15. Perfeito. Daqui, então, eu já obtenho os coeficientes A2 e A0. O A2 vai dar menos 1, né? E o A0 vai dar menos 15. Reforço o cuidado com a questão da alternância de sinais, tá? É o erro mais comum, inclusive, na aplicação das relações de Dirac. É o erro mais previsível. Ok. Aí, justamente, como eu não tenho mais nenhuma informação em termos de relações de Dirac, acaba ficando um coeficiente indeterminado por enquanto. Mas aí que vem uma outra informação, que é a questão do resto da divisão desse polinômio por g de x igual a x mais 2. Tá bom? Por hora, o que eu sei sobre o meu polinômio? Ele está com o seguinte aspecto. Um x ao cubo menos 1x quadrado. Né? Aí o coeficiente que eu ainda não conheço, A1, é o coeficiente do termo de primeiro grau. E o termo independente que é menos 15. Já substitui todos os caras conhecidos até o momento. Agora, quando ele fala em resto da divisão de um polinômio por alguém de primeiro grau, isso é uma previsão justamente do teorema do resto. Vamos relembrar no enunciado dele também. Também já deixei um esqueletinho adiantado aqui pra gente. Olha lá, o teorema do resto fala o seguinte. Na divisão de um polinômio p de x por alguém de primeiro grau, né, ou seja, alguém da forma x mais b com a diferente de 0, se eu divido por um cara de grau 1, o resto pode ser identicamente nulo, né, se a divisão for exata, que nem tem grau associado para ele, ou um polinômio de grau 0, que são as constantes não nulas. Resumindo, o resto é uma constante. Tá bom. Como é que eu calculo essa constante? O teorema do resto me fala aqui. Você acessa essa constante fazendo uma substituição particular no polinômio p de x. No caso, quem que você vai substituir? Aí que entrou o papel do divisor na jogada. Você vai ver quem que é o cara que aniquila o divisor, ou seja, quando que a x mais b dá zero? A x mais b dá zero para x igual a menos b sobre a. É esse número que você vai pegar pela mãozinha e substituir no polinômio. O resultado dessa substituição tem que ser o resto da divisão de p de x por ax mais b. Esse é o enunciado do teorema do resto. Sempre importante, e aquele jeitinho que o enunciado abordou ali no exercício, é a aplicação clássica desse teorema. Tá bom? Então, aliado com as relações de Girardi aí, vamos aplicar agora esse teorema do resto aqui no exercício. Resto da divisão de p de x por x mais 2. Como é que funciona então mesmo? Você vai olhar o cara aqui, aniquila o divisor e vai substituir no polinômio. O resultado dessa substituição tem que dar o resto. No caso, aplicando o teorema do resto aqui então, p de, quando x mais 2 dá zero, fazendo uma continha rápida aqui de rascunho. Você faz de cabeça daqui, né? Sem problema. X mais 2 dá zero para x igual a menos 2. O teorema do resto me fala então para pegar o menos 2, substituir no polinômio. E o resultado dessa substituição, que no caso é 7, né? Ele falou, é o resto da divisão. Beleza. Com essa informação agora a coisa fica bem encaminhada, né? Porque eu vou substituir esse cara no polinômio, vou achar o coeficiente que está faltando, e a partir do momento que o polinômio estiver determinado, aí a pergunta que ele faz aí fica acessível. Então, vamos lá. Menos 2, substitua aqui. Vai ficar menos 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado,
mais A1 vezes menos 2, menos 15. Isso igualado a 7. Vou fazer essa conta agora. Menos 8. O menos 2 ao quadrado fica mais 4, né? Aí sobreviveu o menos de fora. Menos 2 vezes A1. Menos 15. Igual a 7. Então, menos 8 com menos 4 é menos 12. Com menos 15, menos 27. Com menos 7, né, que vem do outro lado subtraindo, menos 34. Isso igual a menos que passa mais para o outro lado, né, 2 vezes A1. Então, A1 igual a menos 17. Ok. Portanto, o nosso polinômio agora está plenamente conhecido. X ao cubo menos x quadrado. Aí o menos 17x menos 15. Mas a pergunta não era o polinômio, e sim o quociente dessa divisão. No caso, qual divisão? Pelo g de x, né? Igual a x mais 2. Ele falou sobre o resto dessa divisão, que era 7. Aplicamos o teorema do resto. Mas o teorema do resto só prevê justamente, o nome já fala, né? O resto não prevê o quociente. Agora, a gente vai ter que apelar para algum método de divisão de polinômios que me permita obter também esse quociente. Opções que a gente teria. Bom, o método da chave faz a divisão em âmbito geral, para quaisquer dois polinômios. E a gente tem um método específico que só funciona para divisor de grau 1, que é o dispositivo prático de Birru-Ruffini. O que aqui é altamente recomendável, né? Lembrando que o Birru-Ruffini, ele só funciona a princípio, né? O dispositivo fica pronto mesmo para ser usado, quando você vai dividir por um polinômio de primeiro grau que seja mônico, tá? Ou seja, que tenha o x acompanhado por 1. Se não for isso, ele tem uma modificação que pode ser feita para adaptar o quociente, tá bom? Mas aí não é o resultado direto que o Birru-Ruffini prevê. Aqui no caso, é um polinômio mônico mesmo, então, por isso, mais ainda se torna altamente recomendável você ir direto pelo dispositivo de Birru-Ruffini. Não que o método da chave não faça, tá? Mas o Birru-Ruffini acaba sendo mais amistoso aqui. Então, é uma chave modificada, né? A raiz do divisor, ou mesmo menos 2 que você substituiu ali, é ela que entra aqui na chave, né, representando o divisor. E o polinômio entra com seus coeficientes aqui, sempre tomando cuidado que se algum termo ali não estiver presente, né, se não tivesse o termo de grau 2, por exemplo, você tem que indicar explicitamente um coeficiente nulo nas posições que não tiver aparecido. Tá? Aqui o polinômio está completo. A gente sempre orienta isso em relação ao Birru-Ruffini para não fazer besteira. O resto dessa divisão eu já sei quanto dá. E até uma maneira de meio que verificar, né, a conta intermediária, porque como o resto vai aparecer na última passagem, se não der 7, a gente já sabe que errou em algum lugar. Se der 7, é muito pouco provável que a gente tenha errado em algum lugar no meio do caminho e acertado coincidentemente o resto. Né? Acho que a gente não tem tanta sorte assim. É só o mérito de ter feito direito mesmo. Então vamos lá. Baixa o primeiro coeficiente. Multiplica e soma. 1 vezes menos 2, menos 2. Com menos 1, menos 3. Vai de novo, multiplica e soma. Menos 3 vezes menos 2 é mais 6. Para menos 17 é menos 11. Multiplica e soma. Menos 11 vezes menos 2 é mais 22. Menos 15, 7. E esse cara é justamente o resto, né? Enquanto que os demais coeficientes vão me dar o quociente. Um x²
menos 3x menos 11. E o resto, como já era de se prever, já era certeza, né, que tinha que dar 7. Ok? A pergunta foi o quociente. E estamos marcando, portanto, a alternativa A. Um xizinho para completar o expediente. Perfeito. Então, aqui é uma questão bacana sobre polinômios, uma questão bastante adequada, que cobra relações Girardi, teorema do resto e o dispositivo, algum dispositivo de divisão de polinômios, tá? No caso mais adequado aqui, o Brio-Ruffin. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.